Vamos ver este aqui agora. Este também é um desses que representam a maternidade de Maria, então é o quadro dos Reis Magos. Este quadro ele tem a representação ali destes animais, e uma coisa que chama atenção é a desatenção deste servo que está ali olhando para o animal, né, enquanto o camelo está tendo uma reação, né, ele deve estar ali uma reação alegre ali, ele segura assim, né, o camelo, né. Enquanto isso, também nós vemos que é o único olhar que se desvia, né? Além do outro camelo que está ali atrás. Mas todos os outros que estão na cena, o anjo, Nossa Senhora, São José, o menino Jesus, todos eles têm os outros magos, os outros reis magos que estão esperando, né, a sua vez, todos eles se concentram seu olhar em um ponto, né? Que é este que está ajoelhado e está beijando os pés de Jesus envolto em faixas. Então, essa é uma coisa pra gente também sacar. Eu já tinha falado do olhar ali em outro quadro, né? No quadro dos pés. E agora, mais uma vez, nós vemos a importância do direcionamento do olhar das pessoas. Tanto quando todas elas estão olhando para o mesmo ponto, quanto quando elas estão olhando para um outro ponto, chamando a atenção para uma outra situação. O artista ele faz isso propositalmente, ele quer nos intuir algo, ele quer nos dizer algo com isso. Nós vemos aí representado também, né, o relevo, nós vemos também aqui a estrutura aqui, né, que é a estribaria, né, e nós vemos, né, já nela essa luz e essa sombra, que é uma luz natural, que é uma sombra natural, né? Nós vamos perceber que essa luz ela vem aqui de fora, né? Aqui na direita, porque é onde está aqui. Olha, vamos lá, o mouse, isso, aqui está mais claro, vem um tipo de sombra aqui, e aqui nós vemos um outro tipo de sombra mais escuro, né, com duas tonalidades. Então nós conseguimos perceber isto. Nós também conseguimos perceber algumas pessoas que estão aqui na cena que são intrínsecas a ela, como o rei, Nossa Senhora, São José, Menino Jesus, o anjo, mas nós também vemos esse cidadão aqui que ninguém sabe quem ele é, que faz parte daquilo que eu falei. É aquela pessoa, é você, sou eu, é o cuidador de animais ali da época do Giotto, é o pastor ali, é o servo lá, que se enxerga na cena, que se vê dentro daquele espaço, que se vê convidado a participar deste espaço, deste tempo, desta história, desta narrativa, né? Narrativa aqui no sentido de estar contando uma história, tá? Desta situação. Nós vemos também parte dessa história que está sendo contada dentro do tempo com esta estrela. Esta estrela não é só aquela estrela do Oriente, né? Aquela estrela que indicava o caminho para os reis. Ela é ali, nesse sentido, o cometa Halley. Sim, o cometa Halley que passou na época de Giotto, nesta época, e que Giotto então escolhe colocá-lo nessa situação, porque todas as pessoas também que passavam ali, né, além de ser um acontecimento histórico, onde os cientistas, os pensadores, os filósofos e também ele como artista estava retratando, as pessoas que estavam na rua também viram o cometa passar, né? E elas olham aquilo e veem depois no quadro e tudo isso faz com que elas se sentem cada vez mais imersas, né, nesta verdade que foi a encarnação do Verbo. Por último, então, nós vemos este quadro, né, que está retratado aqui, né, neste livro, né, que nós já conversamos um pouquinho sobre ele. Nós vemos então Maria colocando o menino Jesus para descansar, tendo a ajuda desta senhora
que também nós não sabemos quem é. Nós vemos talvez a naturalidade no animal, mas agora não. Agora a naturalidade ela está sobretudo na postura de Maria, na posição em que ela se encontra, que me parece uma posição tanto quanto desconfortável. Se você for perceber, ela está deitada com o corpo, mas ela não está apoiada. E essa postura é uma postura difícil de você ficar. Se você deitar assim com as pernas e tentar deixar o tronco elevado, é uma postura que você não aguenta ficar por muito tempo. Mesmo assim, você vê com a tamanha delicadeza e cuidado com que ela tem ali nesse momento. Então, há muitas coisas que se pode tirar de lição, de ensinamento, por essa postura dela. Além, né, de ser, por exemplo, a postura que, se você pensar que ela estivesse, né, nessa posição, ela faria isso mesmo. Ela faria isso. Nós vemos também o olhar, né? E acho que a aula termina aqui, né, neste olhar, que ele é conservado, sempre foi. Desde as primeiras representações da Mãe de Deus, Jesus e Maria sempre têm esse olhar e ele é conservado. Também aqui com Giotto, e ele será conservado também com muitos artistas até o nosso tempo. Então fiquem com esta cena. Eu vou então encaminhá-los a algumas atividades. Obrigado. Muito bem, então a nossa atividade que nós vamos fazer agora, ela é uma atividade de apreciação e ela será feita da seguinte forma. Eu vou explicar agora as questões que terão que ser respondidas, mas elas vão ser retomadas no próximo vídeo, em que eu vou fazer uma apreciação junto com vocês, e aí vocês vão então escolher um quadro, né, desses que eu vou disponibilizar para fazer então a apreciação. Essa mesma atividade, se os pais quiserem, podem ser feita várias vezes, sempre que tiver a vontade, a disponibilidade. Muito bem, aqui essas são as questões. A primeira, o que estou vendo neste quadro? Significa então a criança ela vai ter que realmente olhar e falar o que ela está vendo, nada além disso. É uma leitura meramente factual, ou seja, ela vai ler os fatos. Se ela começar a descrever algo que não está descrito, ou então que é uma interpretação dela, não entra neste quesito. É preciso que agora ela se concentre apenas no que ela consegue identificar na leitura do quadro. Vai haver um momento para ela dizer o que ela está pensando sobre ou imaginar em cima do que está sendo representado. Mas neste primeiro momento, não. Aqui ela só vai ter que falar o que ela percebeu ali que está descrito. Então, muito bem. Segunda questão. Quais as cores e tonalidades que eu consigo perceber e descrever? Então vale a pena aqui, sempre quando ela falar uma cor, perguntar, mas essa cor ela é clara ou é escura? Ela tem mistura? Ela tem outras tonalidades dentro dela? Por exemplo, quando se tem um vestido ou uma túnica vermelha. Essa túnica às vezes bate uma luz e essa túnica tem um lado mais claro e um lado mais escuro. Então, que ela perceba isso. Essa imagem imita uma ação? Qual? Então, nós entendemos que a arte, ela imita algumas coisas. Ela imita ações, emoções e caracteres. E aqui estão as perguntas referentes a isto. Então, essa imagem, ela imita uma ação? Qual? Então, o que os personagens estão fazendo? Essa é a pergunta que pode ser traduzida. O que eles estão fazendo, como eles estão, e por aí vai. Essa imagem imita uma emoção? Qual? Então, por exemplo, se tem uma pessoa chorando, a pessoa ela está triste ou ela está com raiva, então aqui já começa a entrar um pouco mais a subjetividade, porque às vezes não é fácil identificar a emoção, mas a criança ali na hora ela vai sim poder se soltar um pouco mais. No sentido de ser uma resposta um pouco mais subjetiva.
Consegue identificar a linha do horizonte? Essa pergunta ela é uma pergunta complicada para a criança ela descrever. Então, geralmente no início ela não vai conseguir identificar. Então, o pai pode ir lá e identificar junto com ela e fazer ela perceber que a linha do horizonte está atrás das pessoas e não no pé das pessoas, como a gente costuma representar, né? Então, com o tempo, isso vai sendo internalizado, né? Mas sem ficar pressionando muito, que isso com o tempo mesmo vai se ajustando. Qual a primeira, a segunda e a terceira coisa que mais me chamou a atenção neste quadro? Por quê? Qual a primeira, a segunda e a terceira? Porque geralmente o quadro ele tende a levar você a olhar algo mais importante. Então você sempre vai responder aquilo e a maior parte das pessoas vão responder a mesma coisa. Mas aí a coisa se complica quando eu pergunto qual foi a segunda coisa. E se complica um pouco mais quando perguntado qual é a terceira coisa. Então é um treino de olhar para tentar vasculhar no quadro coisas interessantes, coisas novas percepções, interesses e treinar realmente o olhar. Por último, o que eu pensei ou o que eu senti ao apreciar esta imagem? É esse o momento dela se soltar e realmente falar tudo que ela pensa da imagem. Aí agora é totalmente aberto essa questão. Beleza? Então fica as questões aí. Então essa foi a nossa primeira videoaula e segue as próximas instruções nos outros vídeos. Muito obrigado por ter escutado até aqui e vamos lá, dedicação, que assim com perseverança e com constância nos estudos nós vamos chegar longe, nós vamos alcançar cada vez mais coisas mais altas. Então que a Virgem Maria abençoe todos vocês e bons estudos.